Explicando Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é conflito Israel-Palestina. Bom, a questão da Palestina propriamente dita. A Palestina é essa faixa aqui, essa pequena faixa, localizada ao longo do mar Mediterrâneo, tá? Ela fica entre o Líbano e o Egito, faz fronteira com a Síria, tá? Com a Jordânia também, tá? Ela, desde os anos 60, né, ou há 60 anos, ela é alvo de disputas entre os judeus e os árabes, né? Os judeus que chegaram para ocupar e formar o Estado de Israel e os árabes que viviam nessa região, né, que são chamados de palestinos, por isso que eles vivem na região, porque eles vivem na região da Palestina. Então, a primeira coisa que é bom pontuar nisso é que não é uma região rica em minerais, é uma região seca. As disputas são disputas territoriais e de origem histórica, religiosa e étnica. Bom, para a gente entender melhor esse processo, vamos entender os dois lados dessa disputa. De um lado estão os judeus. Os judeus são os descendentes dos hebreus. Eles vão ocupar a região que a gente entende como Palestina histórica, não é exatamente a Palestina que a gente conhece hoje em dia, né, com os limites que a gente conhece hoje em dia, mas é a Palestina histórica, uma região mais ampla. Eles vão ocupar essa região desde que chegaram, na segunda Bíblia, que vieram do Egito, né, eles foram libertados do Egito por Moisés e vieram 40 anos atravessando o deserto, chegaram na região da Palestina histórica, que seria Canaã, e ali se fixaram. Quando os romanos chegam nessa região, eles vão começar a perseguir esses hebreus durante a era cristã e eles vão sair dessa região. Essa dispersão desses hebreus pelo mundo é chamada de diáspora e a partir desse momento eles são chamados de judeus e hoje os judeus que nascem em Israel, que estão em Israel, são chamados de israelenses. Você pode chamar de judeu quem é adepto à religião judaica, ou quem é filho, descendente de judeu, que não vive em Israel, ele é só chamado de judeu. Se ele nascer em Israel, né, a nacionalidade dele, ele vai ser, se for de Israel, ele é israelense. Esse grupo vai alegar os direitos históricos sobre a ocupação da Palestina, porque vão dizer que eles chegaram primeiro nessa região, por vocês terem o direito de ficar ali. Bom, os árabes. Os árabes eles vão ocupar essa região durante a expansão árabe, durante o século VII e o século VII e XV. Eles vão ocupar essa região e eles vão continuar ocupando essa região durante o período do domínio do Império Otomano e também durante o protetorado britânico. Isso vai fazer com que eles fiquem muito tempo nessa região. Então, realmente, os hebreus eles ocuparam essa região primeiro, né? Eles ocuparam essa região historicamente antes da expansão árabe, mas os árabes estão ocupando essa região há muito tempo. Os árabes que vivem na região da Palestina são chamados de palestinos. Então eles justificam que eles estão muitos anos lá e que estão primeiro pensando na lógica histórica, né? Que a justificativa bíblica não seria apresentada da mesma forma pelos hebreus, é uma história muito antiga e que os árabes têm um direito, então essa é a justificativa dos árabes pela ocupação da região da Palestina. Bom, início do conflito. Você tem dois movimentos que vão gerar esse conflito, né? Que são a necessidade da formação de um Estado judeu e, obviamente, a reafirmação da identidade islâmica, na verdade, da identidade árabe nessa região. A reafirmação, né, do movimento, da necessidade do movimento de um Estado judeu, né, de fortalecimento do movimento judeu, é chamada de movimento sionista que vai surgir na Europa no final do século XIX, quando os judeus elegeram a Palestina como a terra prometida, lembrando da história de Canaã como uma terra prometida. Então, no final do século XIX, você tem alguns expoentes do movimento sionista que vão defender a necessidade de ter uma terra só para eles. A Inglaterra, e aí seria justamente a Palestina, para a formação de um Estado judeu que não existia até então. A Inglaterra, responsável pela região na época, permitiu a entrada de colonos judeus na Palestina. Na verdade, eles fazem uma declaração chamada Declaração de Balfour, que vai incentivar a chegada desses judeus na Palestina, e aí já começa um conflito porque esses judeus têm um valor aquisitivo, um poder aquisitivo maior do que os palestinos, acabam comprando terras e acaba criando uma tensão maior entre essa região. Então, o choque com os habitantes locais, os árabes, foram evitados e cada vez mais intensos, porque para os judeus eles estão voltando para a terra prometida, é a terra que eles têm direito. Como eles são um grupo étnico religioso separado e já sofrem muito preconceito, muita
resistência na Europa, em vários países, né, sofrem perseguições, o que a gente vai ver que durante a Segunda Guerra isso vai ficar muito mais visível. Eles acreditam que eles têm o direito de um Estado. E a região que eles escolheram é a região da Palestina. Acredita-se, né, nessa verdade, mas os árabes estavam lá. E aí quando esses judeus começam a chegar, começa a ter um problema maior, porque inclusive os árabes lutaram do lado dos ingleses durante a disputa com o Império Otomano, então você tem toda uma resistência a essa presença. E durante a Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório de judeus para o Oriente Médio aumentou devido à perseguição que eles foram submetidos pelos nazistas. O regime nazista vai ter uma perseguição a vários grupos, não é simplesmente os judeus. Eles perseguem homossexuais, pessoas com deficiência, negros, né? Mas os judeus, testemunhas de Jeová, mas os judeus são um grupo mais perseguido durante a ditadura nazista, o que vai com certeza dar muito mais força para o movimento sionista, na justificativa de que realmente é necessário a criação de um Estado judeu para proteger o cidadão, né, para que ele possa ter alguma proteção, não ficar refém dentro dos outros países. Então, e obviamente que a fuga de vários refugiados também vai levar para essa região uma situação mais clara. Então, o final da Segunda Guerra Mundial, interveniência dos protetorados ingleses, né, você tem um processo de criação de nações, a situação entre árabes e judeus ficou insustentável, porque já tinha um número muito maior de judeus, e a justificativa da necessidade de um local, especificamente para os judeus, uma legitimação de um espaço judeu, tinha ganhado muita força no mundo, principalmente porque os crimes dos nazistas contra os judeus vão ficar bastante claros nesse momento. Bom, aqui a gente vê especificamente o problema que vai gerar a questão da Palestina, né? Quando é que você vai começar? E ele vai começar com a partilha da ONU, né? A gente já tinha aqui a chegada de bastante judeus, né, por causa do processo de perseguição, e a partilha da ONU vai propor a criação de 2 estados separados: o Estado judaico e o Estado árabe. O Estado judaico corresponde a essa região aqui em roxo, tá? E o Estado árabe ou Palestina seria essa região aqui em amarelo, tá? A gente pode ver que o Estado de Israel é maior do que o Estado da Palestina, mas as terras que foram designadas para Israel são piores, tem mais desertos do que as terras da Palestina. Na verdade, seria 51% para Israel e 49% para a Palestina, 48% para a Palestina, considerando que Jerusalém é um território internacional, né? A gente vai compreender as regiões aqui de Gaza e Cisjordânia, que são onde tem uma concentração de árabes, né, de palestinos, então por isso essa divisão que não é contínua. Seguindo mais ou menos a distribuição dos povos, vão se criar esses 2 estados, né, a partir do plano de partilha da ONU. Então você vai fazer essa divisão e obviamente a gente vai ver que essa divisão não é muito aceita. O Jerusalém acaba sendo uma área internacional em função basicamente de ser a sede das 3 religiões monoteístas do mundo, e aí é uma área com eventos sagrados, né, em todas as religiões, e por isso ela acaba sendo bastante respeitada e deveria ser respeitada como uma área internacional, não pertencendo a nenhum dos 2 lados, né? Então essa foi o plano de partilha da ONU. Ele não vai dar certo, ele não vai ser aceito, e a partir dali se começa uma série de episódios que a gente vai ver mais pra frente, que vão gerar uma das guerras mais sangrentas, né, e longas que a gente vê, uma guerra que se estende dentro do Oriente Médio, que já é uma região conturbada politicamente. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!